Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e como vocês já viram aí na thumb do vídeo, hoje eu quero trazer um conteúdo que vocês gostam, que vocês costumam dar aquela moral aqui no canal, deixar o like, escrever nos comentários sugestão de jogador e, como vocês já viram aí, tem 5 nomes e eu vou deixar alguns de bônus no final do vídeo pra gente destacar e que eu indico pro Botafogo trazer para a ponta direita, que é a grande interrogação dessa temporada. A gente não sabe se o Sauer vai corresponder às nossas expectativas e é uma lacuna no elenco do Botafogo. A gente que negociou até com o Martinho Orreda em determinado momento do ano passado, perdeu agora o Júnior Santos, que vinha sendo titular por ali, e tá com uma lacuna. Tem uma vaga no time titular e a gente quer uma reposição em alto nível. Então eu separei 5 jogadores que vocês vão ver aqui nesse vídeo. E sem mais enrolação, você já vai deixando o seu like, já tá se inscrevendo no canal. Hoje mesmo a gente vai bater 3.200 inscritos. Vamos começar esse vídeo, vamos começar a falar dos jogadores que vocês vieram aqui para ver. E começando aí pelo Rômulo, né? Todos os jogadores que eu vou trazer aqui para vocês, com números, com análises, têm um perfil parecido, né? São de mercados mais alternativos, que é o que o Botafogo tem procurado nessa janela de meio do ano e também de final de ano, né? Levando em consideração a do ano passado e a dessa agora de 2023. Todos são pontos ali que tendem a jogar mais pela direita. Tem um ponto aqui, joga pelos dois lados, mas a princípio vem pela esquerda, inclusive já foi noticiado aí nas mídias do Botafogo. Pode ser que haja uma negociação, mas a maioria deles tem esse caráter de construção e também de finalização, porque o próprio Júnior Santos tinha essas características. A gente tem até alguns jogadores que são pontas barra centroavantes, assim como era o Júnior Santos, para poderem fazer essa função que o Tiquinho faz em determinado momento que o Tiquinho não estiver disponível. Primeiro lugar é o Rômulo, tem passagens no futebol brasileiro e que, apesar, né, desse tempo na Coreia, se destaca mesmo na China, jogando aí no chinesão, no campeonato chinês. O Rômulo, ele tem bons números na última temporada, na temporada de 2022, onde ele fez 32 partidas, fez 12 gols, 6 assistências, criou 14 grandes chances, né? É um cara com uma nota relativamente alta até no SofaScore, cerca de 7.70, o que é uma nota excelente, é um jogador bem consistente, tem 27 anos, ele tem uma estatura baixa, até que não combina muito com o atual time do Botafogo, porém, é um jogador que tem muita consistência, é um armador, é aquele ponta pela direita que vai trazer a jogada para o meio, que vai armar o time do Botafogo. Funciona até às vezes como um meia na equipe, sem ser um ponta mais pela direita. Tem uma finalização de longe, é veloz, né? Tem uma mobilidade interessante o Rômulo. Então é bem aquelas características que a gente procura no ponta direita. Características como a do Júnior Santos, a do próprio Sauer, né? Principalmente naquela questão da criação e da criatividade na hora de criar jogadas e finalizar também com uma boa chegada no ataque. Minha primeira indicação é o Rômulo, que não deve ser tão difícil uma eventual negociação com o Chengdu, que não desembolsou muito dinheiro para ter no seu time. O segundo jogador que eu apresento aqui para vocês nessa lista é o Crisan, né? Também é um jogador com passagem no futebol brasileiro, jogou no Atlético Paranaense e está tendo um destaque lá na China muito interessante depois de uma temporada no Santa Clara de Portugal. O Crisan tem 25 anos, é novo, está jogando no Shandong Taishan, né? E foi o vice-artilheiro do campeonato chinês na temporada de 2022. Ele que fez 31 jogos, tem 25 gols, 6 assistências, com uma nota média ali no entorno de 7,60. Esse sim é um jogador que é até um finalizador mais do que os outros que eu vou falar aqui, e seria um bom reserva, uma boa opção para o Tiquinho Soares. Mas o Crisan, além de ser alto, de ter 1,90 m, tem uma mobilidade muito interessante. Ele é ágil, ele tem força, ele seria algo mais parecido com o Júnior Santos, né? Não tanto quanto o Sauer, mas um pouco mais parecido com o Júnior Santos. Consegue funcionar de centroavante, de segundo atacante caindo por um lado do campo, de ponta esquerda e direita, é ambidestro, tem um bom senso de posicionamento. O Crisan vem fazendo uma excelente temporada, fez uma excelente temporada, inclusive, na China e, né, apesar de estar bem valorizado, pode ser uma possibilidade de contratação, já que o Botafogo está olhando bastante para esse mercado chinês. E isso leva até a próxima indicação, que na verdade é uma indicação que o Botafogo aparentemente já tem uma conversa, né? O TF negou, porém o Botafogo tem uma conversa, existe uma sondagem, ele está no Brasil,
Bom, você acha que vocês já sabem de que eu tô falando, né? Sim, é isso aí, eu tava falando do Davidson, né, que também é brasileiro, um jogador que se destacou no Alanyaspor antes de chegar ao One Three Towns, que inclusive é o campeão chinês nessa última temporada, ficou em primeiro lugar, e o Davidson foi uma peça muito importante no ataque desse time. É um cara que tende a cair um pouco mais pela ponta esquerda, mas aqui no Botafogo a gente sabe que existe uma carência na ponta direita, e ele pode ser esse jogador também que vai ajudar nessa função. É mais experiente do que os outros nomes na lista, o Davidson já tem 31 anos, e os números dele no último campeonato chinês: 33 jogos, 18 gols e 13 assistências, bem balanceado. Ele que também bate pênalti, isso é um bom fator, um bom indicativo também para o nosso time do Botafogo. E teve uma média em algo em torno de 7,58 SofaScore no campeonato, criou 17 grandes chances. Enfim, o Davidson é um jogador que sabe se posicionar bem, sabe trabalhar bem uma pressão no ataque, até ajudando na recomposição, é armador, tem a questão do posicionamento bem aflorado, porque é um cara que pega também como centroavante, então tem ali aquela noção de centroavante, gosta de sair da área, tem inclusive ido um pouco mais para a faixa central nos últimos anos, né, já que está ficando mais velho. Ainda tem, né, um drible, uma finalização, uma velocidade. Cara, o Davidson é aquele jogador completo de ataque. Sabe fazer as três funções, sabe ser centroavante, sabe fazer pivô, sabe conduzir a bola, sabe driblar o adversário. É quase um coringa. É um coringa para esse time do Botafogo. A gente sabe como o Castro gosta de trabalhar com esses jogadores que fazem mais de uma função. E além disso, o próprio Castro já treinou o Davidson, né, em determinado momento em Portugal. Ou seja, bom nome, Castro já conhece, tá no Brasil passando férias, enfim, quem sabe o Botafogo não está em negociação com esse jogador e vira aí um cara acessível, o campeão chinês pelo Wuhan Three Towns, Davidson. E agora vamos aqui entrar num jogador que eu considero até como sonho, talvez o nome mais difícil dessa lista, junto com o Matheus... Opa! Acabei falando, né? Mas vocês já reconheceram pela thumb, mas vou falar um pouco dele depois. O Luiz Araújo é um jovem jogador revelado pelo São Paulo, que teve passagem no futebol francês e está atualmente atuando no Atlanta United. Cara, o Luiz Araújo é aquilo que a gente precisa para a ponta direita, né? É um jogador veloz, é um jogador de drible, é um jogador jovem, desenvolveu bem também a finalização naquele período na Europa, então tem números não tão bons e tão absurdos em participação em gol quanto os jogadores que jogam na China, mas tem um excelente desempenho em outras métricas do futebol, não só na finalização, não só nos gols e nas assistências. O Luiz Araújo, nos Estados Unidos, em 2022, fez 30 jogos, 6 gols, 5 assistências, uma média muito interessante de 7,25 no SofaScore. Como eu falei, é um cara que arma, é um cara que tem o drible, tem a velocidade, tem a agilidade, passa pelo adversário com facilidade. Luiz Araújo é um cara driblador, é um cara objetivo além de tudo, né? Então a gente teria ali um ponto direito bem arisco, um ponto direito bem móvel, que consegue passar pelo adversário. O Júnior Santos tinha também um pouco dessas características, né? Um cara que tem um cruzamento muito bom também, gosta de ajudar bastante nessa criação de oportunidades, tem 26 anos, é jovem, joga mais uma vez, como eu falei, pela ponta direita, mas seria um sonho, né? Avaliado em mais de 10 milhões de euros. O próprio Atlanta trouxe ele para a MLS por esse valor, mas, né, vai que é um jogador jovem, é um jogador com potencial para ir muito bem aqui no Brasil e é um cara, assim, excelente no sentido 1 contra 1, no sentido drible, criação de oportunidades, que é o que a gente também quer ver ali num ponta direita, né? Aquele cara decisivo. A gente tem que ter, em tese, ali 2 jefinhos, um de cada lado, e o Luiz Araújo seria a opção perfeita, né? Mas já seria um sonho um pouco mais além para ocupar essa vaga no time do Botafogo. E por último, o verdadeiro sonho de consumo de todo alvinegro, o verdadeiro sonho de consumo do John Textor, do André Mazuco, do Alessandro Brito, do Rafael Rezende, de todo o departamento de futebol do Botafogo. A gente está falando dele, Matheus Pereira, né? O jogador que teve grandes passagens por times da Premier League, por um time da Premier League, que era o West Bromwich, pelo futebol de Portugal foi bem também, e agora tá lá na Arábia, já foi treinado pelo Luiz Castro, inclusive ele tem uma relação muito próxima com o Luiz Castro, que desenvolveu ali o talento dele no Chaves, e
O Matheus Pereira é aquele meio campo completo, que consegue fazer o meia armador, o meia pela direita, o meia pela esquerda, o segundo volante. Cara, é um jogador completo. Não vive uma fase tão interessante no Al Hilal, a torcida por lá não gosta muito dele, tá desanimado, já foi especulado diversas vezes no Botafogo e não tem mais um papel tão importante na equipe titular do Al Hilal, o que pode possibilitar uma negociação do jogador, principalmente se o time árabe conseguir se livrar do transfer ban, que está inclusive impedindo a negociação de outros jogadores, que é o caso do Michael, que também quer sair de lá, mas o clube está segurando porque eles não podem contratar ninguém. Matheus Pereira dispensa apresentações, mas vou trazer aqui alguns números dele nas últimas 2 temporadas lá na Liga da Arábia Saudita. Foram 28 jogos, 2 gols, 11 assistências, porém 20 grandes chances criadas. É um cara muito criativo, é um cara que gosta de deixar o companheiro de equipe cara a cara com o goleiro. É um cara muito técnico, domina muito bem os fundamentos, né? É armador, consegue até ter uma mobilidade ali, preencher bem os espaços no meio de campo. Bom, tem a bola parada, tem agilidade, equilíbrio. Cara, o Matheus Pereira é o meia ideal para o nosso time subir o nível para a próxima temporada, né? Porém, o West Bromwich vendeu ele para o Al Hilal por 20 milhões de euros. Vamos ver quantos árabes vão querer, mas eles já estão começando a ser um pouco mais receptivos na questão de negociação e proposta, principalmente que o Matheus não está agradando, principalmente a torcida do Al Hilal. Então esse aqui é meu sonho de consumo, esse aqui é a capa do vídeo, esse aqui a gente tinha que fazer o possível para trazer ele, porque seria excepcional, ele poderia recuperar aí essa vontade, né, essa felicidade de jogar futebol no Botafogo de maneira competitiva e brigando por títulos aqui no Brasil. Então esse para mim é um nome excepcional. Se eu tivesse que escolher um da lista, eu ia seco no Matheus Pereira. E eu quero saber nos comentários se vocês têm alguns nomes também para sugerir. Vi uma galera falando de Nico Lopes, vi uma galera falando de outros nomes lá no Twitter e eu quero saber o seu nos comentários. Deixa aqui embaixo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero chegar aqui um pouquinho pro lado, porque eu quero trazer ainda alguns nomes, na verdade, para cá. Vocês vão ver aqui agora 2 nomes para vocês ficarem também de olho, que é o caso do Ademir, que está na tela aqui agora, que jogou pelo América Mineiro, tá agora no Atlético Mineiro, não conseguiu tanto espaço, mas pode cumprir essa função. Canhoto, joga pelo lado direito, driblador, habilidoso, objetivo e, quem sabe, pode ganhar uma vaga aí no Botafogo para disputar a posição com o Sauer. E também agora o Matheus, que é do Nagoya, joga no Japão, também teve um destaque ali em certo momento, é um jogador criativo, não tem uma estatura tão alta, driblador, finalizador, o mesmo estilo que eu falei, mas acredito que valha menos a pena do que esses nomes que eu trouxe aqui, mas fica aí, né, a menção honrosa a esse jogador. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que deixou o like, a você que se inscreveu no canal, a você que tem apoiado aí essa volta do Tática Alvinegra pro YouTube. Então, fiquem ligados, vejam os shorts do canal, porque eu estou trazendo informações todos os dias, e também compartilhem o canal e os vídeos. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima e fui!